Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga da Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 12ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. E hoje vamos falar sobre mais uma fascinante história, aonde desvendaremos então hoje o coração da igreja primitiva. E hoje então nós vamos focar na igreja de Antioquia da Síria e suas notáveis características missionárias. Também quero desvendar juntamente contigo como essa igreja se tornou um epicentro vibrante do cristianismo no seu tempo, desafiando barreiras culturais e geográficas para espalhar o evangelho de Jesus Cristo. Então fique comigo, essa aula de número 12 está imperdível. A aula de número 12, ela data do dia 17 de dezembro de 2023 e traz por título o modelo de missões da igreja de Antioquia. O nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que diz: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado." A nossa verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao verso 26, e Atos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Vamos concluindo essa parte introdutória. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária dessa igreja. Teremos, portanto, uma mostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo em fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso resumo da nossa parte introdutória da lição de número 12. Você que está chegando agora no meu canal pela primeira, pela segunda vez, você é muito bem-vindo aqui. Você que está sempre comigo, meu amigo, minha amiga, é um privilégio tê-lo mais uma semana aqui comigo. Eu sempre te peço, para você que está sempre aqui comigo, confira se você já é inscrito aqui no canal do YouTube. Se você não for, se inscreva, ative os sininhos para todas as notificações e, se possível, deixe a sua mãozinha no like logo abaixo desse vídeo, que você me ajuda muito. Assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui então para que mais pessoas possam assistir e se edificar. Você que está chegando agora, eu não te peço nada, não te peço a tua inscrição, não precisa deixar sua mãozinha, segura sua mãozinha, não precisa deixar o like ainda. A única coisa que eu vou te pedir para você que está chegando agora é que você assista essa videoaula até o final. E se no final dessa videoaula você se der conta que alguma coisa que eu falei, algo que eu ministrei, abençoa a tua vida, tua casa, tua família, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha e isso abençoou o teu ministério, então no final dessa videoaula você vai se considerar, quem sabe, se inscrever no meu canal e deixar um like, mas isso lá no final. Vamos já de imediato, sem perda de tempo, ao nosso tópico 1. Tópico 1, a igreja de Antioquia, natureza e característica. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de mais ou menos 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e, por isso, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam as suas praças. Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois apenas de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso o evangelista Lucas,
altera o foco da sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para agora o ministério dos gentios, ao partir de Antioquia da Síria e subsequentemente disseminar a igreja pelo mundo inteiro. Então esse tópico é um tópico introdutório à lição de hoje, ao assunto de hoje, e a gente pode sintetizar esse tópico dizendo que Antioquia da Síria, então, ela ficou conhecida como a Rainha do Oriente, foi uma cidade cosmopolita, com uma população diversificada de mais ou menos 500 mil de habitantes. Ela tornou-se a capital do cristianismo após Jerusalém, sendo crucial e de fundamental suficiência para as missões da igreja cristã do primeiro século. Então esse subtópico, melhor dizendo, é de introdução. Eu já quero avançar contigo ao subtópico 2, a igreja em Antioquia. Após a perseguição que se sucedeu por causa da morte de Estevão, e quem sabe eu falo para alguém aqui que ainda não assistiu a aula de número 11 da semana passada, a gente falou justamente sobre Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Se você ainda não assistiu a aula passada ou alguma das videoaulas anteriores, elas estão todas aqui no meu YouTube, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Você pode assistir essa aula e é de fundamental importância que assim eu faça, porque uma aula vai linkando com a outra e todas para o objetivo geral do trimestre. Então meu conselho para você, para a tua vida, é que você assista todas as videoaulas. Continuando, sucedeu pela causa de Estevão que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e para Samaria. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. E um texto importante que eu já vou ressaltar contigo, fique atento para anotar todas as referências bíblicas que a gente passa durante a lição, porque as referências elas linkam diretamente com os tópicos e subtópicos e elas nos ajudam na compreensão geral da lição. Então eu sempre digo, anote as referências, depois leia o texto, o contexto, para que você possa entender a amplitude da lição que a gente está estudando. Continuando, no final do subtópico 2, diz assim: é importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para as outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Um texto que corrobora com essa ideia da importância dessa cidade e tudo mais está Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eu quero destacar no subtópico 2 do tópico 1 a importância do jejum e da oração. Por quê? Porque é através do jejum e da oração que a gente consegue receber os comandos, a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo e eu quero repetir que quando uma pessoa está meio perdida, não sabe o que fazer, não sabe para que lado ir, não sabe que atitude tomar, às vezes não é falta de direção, às vezes é falta de oração, porque sempre que oramos o Espírito Santo fala ao nosso coração e ele dirige os nossos passos. Então eu estou falando para alguém nessa noite, ou nesse dia, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou quem sabe nessa madrugada que você me escuta. Eu estou falando para alguém que precisa de orientação, e essa orientação ela vem através da oração, do jejum, da leitura da palavra. É através dessas ferramentas que a gente tem que o Espírito Santo fala conosco e nos dá a direção que nós precisamos seguir. Glória a Deus. Vamos avançando, subtópico 3 do tópico 1, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos, os crentes em gerais,
outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. E esse é o poder do evangelho. Esse é o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz, Hebreus 4:12, que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta a discernir o coração do homem. E uma vez essa palavra pregada, anunciada, ela consegue fazer aquilo que apraz a Deus. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, todavia ela faz a vontade de Deus. Então a gente nota que conforme as pessoas, os leigos, os discípulos em gerais, os crentes em gerais, iam pregando a palavra de Deus em Antioquia, o texto diz que a mão do Senhor estava sobre eles. E muita gente, então, que ouvia a pregação, se convertia a Cristo. Continuando, essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja de Antioquia foram chamados de cristãos. Então aqui é a primeira vez que a palavra cristão é usado em toda a Bíblia e foi na igreja de Antioquia. Um texto interessante para concluirmos o tópico 1 e podermos avançar para o tópico 2 é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. E qual é o contexto? O contexto é que essa igreja ela não foi fundada por doutor, ela não foi fundada por profeta, ela não foi fundada por apóstolo, mas como disse no começo do subtópico, ela foi fundada por pessoas comuns, crentes em geral, que pregavam a palavra. E para que isso? Para se cumprir o verso 29 do capítulo 1 de 1 Coríntios, para que nenhuma carne se glorie perante ele. A obra é de Deus, irmão. Quem dá o crescimento é Deus, quem abre a porta é Deus, quem derrama a graça é Deus, quem liberta é Deus, quem salva é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. A gente é apenas um instrumento na mão de Deus, e eu glorifico a Deus por essa graça que o Senhor nos concede. Que graça, irmão? A graça de nós sermos participantes da sua obra. Os anjos queriam fazer essa obra, os anjos pediram para fazer essa obra, mas Deus permitiu que homens assim de carne e osso, pó e cinza, como eu e como você, fossem as pessoas que levariam a palavra do evangelho adiante. Então a gente tem motivos para glorificar a Deus. Aqui está então um resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, casa, família e ministério do tópico 1. Eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, uma igreja missionária em ação. O tópico 2 ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, havia alguns profetas e doutores. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea.
Já os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Então, duas classes de ministérios se destacam aqui na igreja de Antioquia. A primeira classe é os profetas, a segunda classe, os doutores ou mestres. A gente vai lembrar do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, aonde Deus deixa 5 ministérios para a igreja. Vamos lembrar? Primeiro ministério apostólico, segundo ministério profético, terceiro ministério o evangelístico, quarto ministério o de pastores e quinto ministério, o quinto, de doutores ou mestres, na escala, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem sabe alguém olha e diga, mas irmão, eu tenho um ministério de doutor, eu tenho um ministério de mestre, o meu é o menorzinho. Sim, é o menorzinho, mas perceba que sobre a sabedoria do mestre se apoia os outros 4 ministérios. Glória a Deus. Então, irmão, não tem ministério maior, não tem ministério menor, não tem ministério mais importante e nem menos importante. Diante de Deus, todos são necessários. O verso 12 vai dizer, para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são aperfeiçoados através dos 5 ministérios que Deus deixou para a igreja. E eu quero pelo menos tirar 4 aplicações práticas para a nossa vida. A primeira aplicação prática, eu quero que você seja e você reconheça o dom que Deus te deu. Então, o reconhecimento dos dons, identificar os dons que possui e como podem contribuir para a edificação da igreja. Então, o nosso papel é identificar os dons que Deus já nos deu e como eu posso utilizar da melhor forma esse dom para a edificação da igreja. Então, primeira aplicação prática, o reconhecimento do dom. Segunda aplicação prática, a unidade na diversidade. Eu repito, a unidade na diversidade, a importância da diversidade de dons na igreja e como isso contribui para a unidade do corpo de Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso é que haja vista que é importante existir dentro da igreja uma diversidade de dons para que a unidade da igreja seja edificada, para que a unidade da igreja seja aperfeiçoada. E Paulo vai dizer que a gente deve buscar os melhores dons, porque é o Espírito Santo que distribui esses dons. A terceira aplicação prática eu quero trazer já no subtópico 1, é a preparação para o ministério. A gente deve se preparar para a obra do ministério, seja por meio do estudo da palavra, desenvolvimento de habilidades específicas ou serviços práticos. Mas irmão, irmã, a gente não pode ficar sentado, parado e estagnado. A gente precisa se preparar para o ministério. A quarta aplicação prática que eu quero trazer nesse momento da lição é a maturidade espiritual. Precisamos buscar a maturidade espiritual, evitando sermos influenciados por doutrinas enganosas, e precisamos crescer na graça e no conhecimento. Deixa eu trazer uma quinta aplicação prática para essa questão, que é a questão do amor e do serviço. A importância, meu irmão, minha irmã, de realizarmos todas as atividades com amor, eu repito, com amor. Então eu preciso lembrar, e eu quero te lembrar, que o corpo de Cristo, ele cresce e se edifica em amor, e o apóstolo João vai dizer, quando escreveu, que o mundo reconheceria que nós somos discípulos de Cristo quando nós nos amarmos uns aos outros. Então, aqui está 5 aplicações práticas para a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, dentro da obra de Deus e por meio do corpo de Cristo. Vamos em frente, subtópico 2, do tópico 2, uma liderança servidora. Diz assim o subtópico: a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé
Consolador, misericordioso, Simeão, negro, africano, Lúcio, sirineu, africano, Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista, e Saulo era fariseu, ex-perseguidor da igreja, né? Então a gente nota a pluralidade, a diversidade, a diversificação de etnias, de irmãos que estavam e que compunham aquela igreja. Mas eu quero te lembrar que independente se você é europeu, asiático, americano, não, independente se você é rico, pobre, não. Para Deus, irmão, não tem essas coisas. Deixa eu citar um texto para ti. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 diz: nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, meu irmão, aqui está o texto. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Esse versículo, ele destaca a igualdade e unidade em Cristo, independente das diferenças étnicas, sociais ou de gênero. Pode ser uma adição relevante para enfatizar a importância da diversidade e a comunhão na liderança da igreja, refletindo a unidade encontrada somente no corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, irmão, a obra de Deus ela é feita de pluralidades, de diversidades, e bom é que assim seja, porque Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3 do tópico 2, apartai-me Barnabé e Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem a Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, os profetas, os mestres, os doutores e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Então, eu quero destacar aqui a questão do jejum e a oração mais uma vez. Irmão, é impossível, é simplesmente impossível a gente fazer uma obra de Deus duradoura e com frutos se a gente não for um amante do jejum, da oração e da leitura da palavra de Deus. Irmão, na obra de Deus, o que conta não é o meu intelecto humano, não é a minha influência, não é o meu cartão black, não é a minha conta bancária, não é o meu carro importado. O que conta na obra de Deus não é a força do meu braço, não é o terno de grife que eu visto ou não visto, não. O que conta na obra de Deus é se você tem graça, unção, a autoridade do céu. E a autoridade, unção, ela não é comprada com dinheiro, com ouro, com não. Ela é comprada na oração, no jejum, na consagração, na santificação, na renúncia. Oh, meu Jesus amado. Então, meu irmão, minha irmã, não queira fazer a obra de Deus se não for para fazer ela regada na oração, no jejum, na consagração, na leitura da palavra, numa vida diária, devocional com Deus, numa vida de separação para o reino de Deus. Então está aí já o resumo prático, claro, do tópico de número 2, com aplicações práticas para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Então, se alguma coisa que eu já disse aqui, se o que eu falei, que eu ministrei, foi bênção para a tua vida, deixa a tua mãozinha no like, você me ajuda nesse vídeo. Vamos ao tópico 3. Tópico 3, o serviço de missões. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé,
seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Um texto aqui, eu quero deixar um texto bíblico e uma aplicação prática. O texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, um texto conhecido dos amantes da palavra de Deus, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. E qual é a aplicação prática que eu quero trazer aqui? A aplicação prática, pelo menos 3. A primeira, perseverança na obra do Senhor. É a primeira aplicação prática que eu quero trazer nesse subtópico. A gente precisa e a gente deve se manter firmes na obra do Senhor. Mesmo, irmão e irmã, diante de obstáculos, diante de desafios e dificuldades. Inspirados pela perseverança de Barnabé e Paulo, a gente deve tomar esses homens como exemplo de perseverança na obra do Senhor. Eles trabalharam incansavelmente, sabendo que a recompensa deles não era terrena, a recompensa era celestial. Assim é a minha, assim é a tua. Então a primeira aplicação prática que eu deixo aqui para a tua vida é a perseverança na obra do Senhor. A segunda aplicação prática, a compreensão da jornada missionária. Estamos falando sobre missões, reconhecendo que nem sempre será fácil. Não, muito pelo contrário. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que nos espera lá fora não é facilidade, não, muito pelo contrário. É adversidade, é desafio, é dificuldade, é aflição, é um conjunto de coisas. Mas o que a gente precisa? A gente precisa compreender essa verdade. Porque por mais que Deus pode usar essas experiências para o nosso crescimento espiritual, e Ele vai usar, a gente precisa passar por isso. E a gente passa por isso quando a gente está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. E a terceira aplicação prática para a gente seguir em frente, eu quero trazer ela aqui como a segunda oportunidade. O que é isso? Eu quero trazer como exemplo a pessoa de João Marcos. A redenção de João Marcos, em experiências posteriores, enfatiza como Deus dá segundas chances e como é crucial manter um coração disposto ao perdão e à reconciliação. Porque João Marcos, ele vai na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, e ele vai voltar, ele vai regredir, ele vai voltar a Jerusalém, e ele vai deixar os dois apóstolos na mão, como diz o bom gaúcho, e Paulo vai ficar enlouquecido da vida. Na segunda viagem missionária, Barnabé vai querer levar João Marcos e Paulo não vai querer. Então eles vão discutir, e a Bíblia diz que Paulo, ele vai ir agora com Silas para a segunda viagem missionária, e Barnabé vai com João Marcos, porque Paulo fechou o seu coração para Marcos. Só que o que é interessante, por que eu estou falando de segunda chance? Porque no final do ministério de Paulo, uma das coisas que Paulo pede é que lhe tragam João Marcos, porque ele era muito útil para o seu ministério. Então a terceira questão que eu enfatizo aqui, de uma aplicação prática para a nossa vida, é as segundas oportunidades. Quem sabe eu falo para alguém que em algum momento do seu ministério, da sua carreira cristã, fracassou, desistiu, retrocedeu, ou quem sabe parou na fé, ou quem sabe estava cansado e pensou: vou descansar, mas quando foi descansar não descansou, desistiu. E quem sabe alguém está dizendo no seu coração nesse momento: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, para mim não tem mais como acontecer de novo. Irmão, o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. E assim como Paulo deu uma segunda oportunidade para João Marcos, Paulo que é homem, Paulo que é pecador, Paulo que é carne e osso que nem você, deu uma segunda oportunidade. Tu acha que Deus não nos dará uma segunda oportunidade? Então, meu irmão, se você está passando por essa situação, clame a Deus, suplique a Deus, porque Ele tem uma nova oportunidade para
a tua vida, no livro de Jó vai dizer que a árvore cortada ao cheiro das águas brotará, frutificará. E se você é uma árvore cortada, podada e quem sabe até queimada, Jesus hoje, ele te dá uma segunda oportunidade. O que você precisa fazer? Clamar, suplicar e ele te atenderá. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2 do tópico 3. Roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos. Regresso à Antioquia da Síria também. Basicamente, nessas regiões a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização. Visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado. Perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para as igrejas plantadas, contanto e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades. Havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Então, o que eu entendo aqui é que uma vez que esses missionários foram enviados e mandados ao campo missionário, e eles usaram de diversas estratégias e diversas maneiras de evangelizar, pregar o evangelho, formar discípulos, formar obreiros e plantar igrejas, agora eles vão voltar à igreja de Antioquia para prestar contas aos pastores que lá estavam. E qual é o princípio aqui? O princípio é que não existe obra de Deus independente. Eu vou repetir, eu vou melhorar para você entender. Não existe obra de Deus de desigrejado, de quem não tem pastor, de quem não tem líder. Eu estou fazendo a obra de Deus, quem é teu pastor? Eu estou fazendo a obra, quem é o teu líder? Mas eu estou fazendo a obra, a quem é que você presta conta? Irmão, não existe desigrejado, não existe membro fora do corpo. Um membro que está fora do corpo é um membro amputado, sem vida. Então, meu irmão, minha irmã, a aplicação prática desse subtópico para a nossa vida é: tenha um líder sobre a tua vida, tenha um pastor sobre a tua vida, congregue em uma igreja e viva em comunhão dentro dessa igreja, porque a gente precisa de pastores, e a Bíblia diz que Deus dá pastores à sua igreja segundo a vontade do seu coração. Então você, meu irmão, minha irmã, quem sabe que me ouve agora e está desigrejado, está meio distanciado, tem acompanhado, quem sabe até tem acompanhado pregações, cultos pela internet, isso não é saudável, isso não é bom. Procure uma igreja, se reconcilie, esteja em comunhão com essa igreja, tome ceia, participe da mesa do Senhor nessa igreja e preste contas da tua vida a um pastor, porque os pastores Deus dá à sua igreja. Glória a Deus. Eu já quero avançar contigo ao subtópico 3, do tópico 3 e último subtópico dessa lição. Diz assim: ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado, o que eu acabei de falar. Se até Paulo, que na minha singela opinião é o maior dos apóstolos, ele prestava conta, o que sobra para mim e para a tua vida? A gente tem a obrigação de prestar contas. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertações ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Por que foi notória? Porque essa jornada ela começou, ela evoluiu e ela continuou na base do jejum,
da oração e da palavra. Eu repito, jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra de Deus. Aleluia! Vamos em frente. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira lição: a ideia missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias à sua igreja de origem. Então, essa questão de obra de Deus sem um chamado e um ordenamento não é bíblico. Segunda questão: teremos oposições e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. Um texto importante agora. Eu vou concluir essa lição, eu já estou encaminhando para a conclusão, mas eu preciso deixar um texto da palavra de Deus para a tua vida e 3 aplicações práticas. Fique comigo até o final. O texto que eu quero deixar para você é Atos, ou melhor dizendo, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 18, 19 e 20, que diz: porque não usarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavras ou por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Verso 20: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não aonde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele se esforçou para pregar a Cristo e anunciar e falar e testemunhar daquilo que Cristo tinha feito na sua vida. E ele não fez isso aonde Cristo já era conhecido, muito pelo contrário. Ele fez isso aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. E aqui eu quero trazer 3 aplicações práticas para a gente concluir essa lição. A primeira aplicação prática: transparência na obra missionária. E por que não dizer transparência na congregação, transparência no departamento, transparência à frente do coral, transparência à frente da banda, transparência. E eu quero te incentivar a transparência e prestação de contas na obra de Deus, mostrando em planilhas, em prestação de contas, em reuniões, os resultados que você tem colhido durante o ano. É essencial para a edificação da igreja a transparência. Segunda aplicação prática que eu quero destacar aqui: o poder do Espírito Santo. Eu quero destacar a atuação do Espírito Santo na obra missionária e na obra de Deus como um todo. Lembrando vocês de que os resultados não são alcançados meramente por esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu já destaquei isso no tópico 2, eu destaco mais uma vez agora. Não é apenas a força do nosso braço, mas é a misericórdia de Deus que vai à nossa frente, que nos dá condições de fazer a obra de Deus. E a terceira coisa que eu quero destacar, a terceira aplicação prática: a persistência diante das oposições. E eu quero utilizar o contexto da oposição e dos obstáculos enfrentados por Paulo para encorajar vocês a persistirem na obra de Deus, confiando no poder de Deus para superar os desafios. E qual é que eram os desafios e obstáculos de Paulo? Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi dado por morto, Paulo sofreu naufrágio,
Paulo foi esbofeteado, Paulo foi preso, Paulo foi picado por uma víbora, foi dado em Derbe e Listra como morto, desceram ele pelo muro num cesto para não ser morto. Paulo teve diversos desafios, e sabe o que ele disse no final do seu ministério, da sua carreira? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E que eu e você possamos tomar por exemplo esse gigante da fé que foi o apóstolo Paulo, e segundo os seus passos a gente possa trilhar um caminho de perseverança, de persistência diante das oposições. Então está aí, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que me assiste, o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, da lição de número 12. E agora sim eu te peço, se alguma coisa aqui que ministrei abençoou a tua vida, tua casa, tua família, o teu ministério, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então se inscreva no meu canal aqui do YouTube, ative o sininho para todas as notificações e deixe a sua mãozinha no like como forma de gratidão pela minha vida. Meu irmão, minha irmã, amiga e amiga, pela tua atenção, meu muito obrigado. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, é que Deus abençoe a tua família, é que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.